Legal, nós vamos hoje terminar Roma, né? Falamos na aula passada da questão do cristianismo, hoje falamos do Constantino, século IV, Teodósio, final do século IV, entrando no século V, fim do Império Romano do Ocidente. Fazendo um gancho com a aula anterior, falávamos que no governo do Constantino tivemos a questão do cristianismo, né? Com a questão do Édito de Milão. Pelo Édito de Milão, 313, nós vimos que há a permissão para o culto cristão. Então, a partir desse momento, o cristianismo não é mais um culto religioso perseguido, ele é permitido. Nós percebemos que a partir desse momento há uma aproximação do Constantino, portanto, do Estado romano com a religião cristã. Então, a gente percebe essa política de aproximação entre o Estado romano, representado pelo imperador, e lideranças cristãs. Nunca vamos nos esquecer que o cristianismo ele vem se desenvolvendo desde o século I, século II, século III. Estamos entrando no século IV. Ao longo desses 200, 300 anos já de história do cristianismo, várias lideranças se estabeleceram, lideranças locais, regionais. E muitas dessas lideranças locais, regionais, passam a fazer interpretações diferentes umas das outras em relação ao cristianismo como religião. Então há um sério risco de, dentro dessa religião cristã, termos várias correntes religiosas, portanto não uma única religião cristã, ou talvez uma única religião cristã, mas com várias vertentes, com várias interpretações. É isto que o imperador Constantino, representando o Estado romano, o Constantino, no caso aqui, ele representa esse Estado romano, ao se aproximar de lideranças cristãs. Reparem, lideranças, não líder religioso. Há uma série de lideranças cristãs no mundo cristão com interpretações diferentes que tiram do cristianismo aquela ideia de uma uniformidade como religião, que é o que Constantino pretende nesse momento, principalmente no Concílio de Nicéia. Então a gente percebe no Concílio de Nicéia, 325, portanto durante o governo de Constantino, nós temos um concílio, uma reunião da alta cúpula, uma reunião de lideranças religiosas, cristãs. Uma série de lideranças religiosas dentro do mundo cristão. Essas lideranças religiosas dentro deste mundo cristão, com interpretações variadas. Do cristianismo. Interpretações variadas em termos de religião. Religiosas. Em 325, em Nicéia, o imperador Constantino reúne essas várias lideranças cristãs com essas várias interpretações religiosas, para que a partir desse momento comece a se estabelecer entre a liderança cristã uma uniformidade quanto à interpretação do cristianismo. Uma das grandes questões a serem discutidas nesse concílio é a questão da origem de Jesus Cristo. Essa questão ela vai se estender por muitos séculos dentro do mundo cristão, mesmo depois do final do Império Romano do Ocidente. Muito forte ainda dentro do Império Romano, chamado Oriental ou Bizantino, nos próximos séculos, culminando inclusive mais tarde naquilo que chamaríamos de cisma do Oriente, que são assuntos que trabalharemos mais para frente. Em outras palavras, o imperador Constantino, que representa um Estado extremamente centralizador, que é o Estado romano, emprestando essa estrutura política administrativa centralizadora à religião cristã. Há uma uniformização dos dogmas cristãos
e uma uniformização em termos de liderança da religião cristã, para que esta saia fortalecida em termos de uniformidade e não a partir de várias interpretações locais, regionais, né, que poderia fragilizar a religião cristã como uma religião única, que é o que pretende Constantino. Esta presença do Estado romano junto a lideranças cristãs nesse processo de uniformização do cristianismo, que eu considero o início da estrutura da Igreja Católica como instituição religiosa e política, chamaremos de cesaropapismo. É o início do chamado cesaropapismo. Então, várias questões são discutidas em Nicéia. Então, você tem, por exemplo, a questão do arianismo, né, a questão da origem de Jesus Cristo, que nós estudaremos mais tarde dentro do Império Bizantino. Mas nesse momento aqui, você passa a ter o chamado cesaropapismo. O cesaropapismo, a presença do César, no caso aqui, como representação do Estado. Papismo, Papa, no caso aqui, religião. O que é o cesaropapismo? É a presença do Estado em questões religiosas do mundo cristão, ou no início da base da organização daquilo que será a Igreja Católica ao longo da Idade Média, ao longo do feudalismo, a partir do século V, principalmente com o fim do Império Romano do Ocidente, e a Igreja Católica se fortalecendo como instituição muito presente nesse mundo europeu central e ocidental principalmente. O oriental, que ainda é o Império Romano, chamado mais tarde Império Bizantino, mantém um Estado muito forte, um Estado concentrando uma presença muito forte na religião cristã, onde o cesaropapismo será mais forte e durará mais tempo. Motivo, inclusive, para explicar mais tarde, em 1054, século XI, o chamado Cisma do Oriente, que é um assunto que trabalharemos em próximas aulas, ok? Então, nós temos nesse momento a questão religiosa, muito forte, muito importante no governo de Constantino. Constantino, como romano politeísta, na crença em vários deuses, o deus principal deles era a crença no Deus Sol, mas nos seus últimos instantes sendo batizado cristão. Eu vejo Constantino muito mais como uma liderança política dentro de uma questão religiosa, apropriando-se da religião cristã de certa maneira para fortalecer a sua própria autoridade como imperador. Religião e política sempre muito juntos, ok? Outro assunto importante que nós temos que trabalhar a partir desse momento, e usaremos o Constantino como um elemento importante também, é a questão da crise do Império Romano mesmo como um todo. Então nós vamos ter aqui a crise do Império Romano ao longo do século IV, se estendendo para o V. Quais são os sintomas, quais são os sinais de crise do Império Romano? Podemos falar nesse momento na fragilização do Estado romano, na fragilização do Estado romano. O Estado romano ainda é muito poderoso, ainda é muito concentrador, mas vem dando sinais de fragilização. Estudamos com Diocleciano, a partir da tetrarquia, dividida em 4 áreas administrativas, 2 Augustos, 2 Césares, mais 4 áreas administrativas. Constantino centraliza novamente o poder depois da vitória sobre os tetrarcas, mas no momento em que ele morre, o Império Romano é dividido entre seus 3 filhos. Aí depois temos uma sucessão de centralização das mãos de um único imperador, até chegarmos a Teodósio, a sua morte em 395, e uma nova divisão do Império Romano, Oriente e Ocidente. Divisões como essa já haviam ocorrido. A partir da morte de Teodósio em 395, não há mais a reunificação, sobrevivendo apenas o Império Romano nas suas porções orientais, mais tarde com o nome de Império Bizantino. As porções ocidentais ocupadas por lideranças germânicas, que se fixam e dando origem aos reinos germânicos, aí consideramos o fim do Império Romano do Ocidente, capital Roma. Para chegarmos lá, precisamos trabalhar algumas questões, como por exemplo, se eu tenho a fragilização do Estado romano, se eu tenho uma fragilização política, administrativa, se há inúmeras disputas pelo poder, em torno desse poder como imperador, eu tenho esse Estado romano não conseguindo mais, no momento de fragilização, manter a ordem. Não consegue
manter a ordem. Não conseguem mais manter a ordem interna. Não conseguindo mais manter a ordem interna, se potencializa dentro do Império Romano uma série de crises. Então vai se potencializar uma série de crises. Uma série de crises políticas, disputas pelo poder, uma série de crises econômicas. Constantino ainda conseguiu dar uma estabilizada na economia, conseguiu fazer uma grande política de cunhagem de moedas, mas na sequência a crise econômica, que nunca desapareceu, ela fortalece ainda mais a crise política dentro de Roma, a questão da manutenção da ordem, a questão das disputas pelo poder. Então nós vamos ter uma série de crises econômicas, uma série de crises políticas. Crises econômicas, crises políticas sempre potencializam crises sociais. Ou seja, é a própria crise de Roma como um todo, principalmente nas porções ocidentais, muito mais do que nas porções orientais. Por isso, a maior fragilização das fronteiras nas porções ocidentais, aonde se favoreceram as expansões de povos não romanos que viviam de fora do Império Romano e, percebendo a fragilização interna, passam a avançar sobre o Império Romano. Avançam, penetram e se fixam e passam a dar origem aos chamados reinos germânicos. É aí que nós vamos entender a sua fase final, né? A fase final de Roma como suas porções ocidentais. Sua porção oriental ainda se estenderá por muitos séculos. Quais crises econômicas, políticas e sociais podemos destacar aqui? Então nós destacamos nesse momento, nós vamos destacar nesse momento que dentro de uma situação de crise econômica, dentro de uma situação de crise política que não consegue mais manter a ordem, há um processo contínuo. Há um processo contínuo. Não é de uma hora para outra, e é um processo contínuo, lento e gradual, paulatino, mas contínuo, de êxodo urbano. De êxodo urbano. Ou seja, começamos a perceber na fase final de Roma um processo lento e gradual, mais contínuo, de saída do campo, saída das cidades em direção ao campo. Então as cidades romanas começam a perder população. Começa a haver uma transferência de parcelas dessas populações urbanas para as áreas rurais. Então falamos um processo de ruralização. Então trabalhamos aqui que Roma, nos seus últimos momentos, está passando por um processo de ruralização. Esta ruralização, portanto, há uma mudança das estruturas sociais. Roma, com um grande número de cidades, um grande número de pessoas vivendo nas cidades, passa a transferir parcelas dessas populações para o campo. E no campo começam a se estabelecer novas relações econômicas, políticas e sociais. Um fato que potencializa, que explica esse processo também, não podemos esquecer, é a questão da crise do escravismo. Roma não consegue mais fazer a mesma quantidade de guerras e muito menos vencê-las da maneira como fazia nos primeiros séculos do Império, século I, século II, século III. Não que as guerras tenham desaparecido, elas nunca desaparecerão, mas vai diminuir a sua quantidade, e por que não aumenta o número de derrotas, mais derrotas do que vitórias. Não esqueçamos que a base do escravismo em Roma são os prisioneiros de guerra. Se Roma não faz guerra na mesma quantidade, se não as vence da mesma maneira, há uma diminuição de escravos oriundos dos prisioneiros de guerra. A diminuição do trabalhador escravizado em Roma, que sempre foi a principal base da economia agrária, e não se esqueça, a economia agrária sempre foi a principal base da economia romana. Se há uma diminuição no número de escravos,
há uma diminuição de oferta de mão de obra, você tem um aumento do preço desse trabalhador escravizado em um momento de crise. Então há pessoas que têm terras, mas não têm dinheiro para comprar escravos, para adquirir escravos. Então há uma crise de mão de obra em Roma. Como uma crise de mão de obra a partir da crise do escravismo, novas formas de trabalho passam a se estabelecer, também aos poucos, não de uma hora para outra, mas também será um processo contínuo, que está dentro da chamada ruralização. Daí a explicação para duas leis importantes, na época de Diocleciano e Constantino, a lei de fidelidade e a lei do colonato. Então não podemos nos esquecer que temos duas leis que, de certa maneira, são reflexo desse momento de crise, que é a lei de fidelidade, e a lei do colonato. Destacar principalmente a lei do colonato, muito pedido em vestibular, para fazer uma relação com a forma de trabalho que irá predominar durante a chamada Idade Média, que é a servidão. Então a lei do colonato, ela será a base da servidão, que nós destacaremos ao longo do mundo feudal, ao longo do feudalismo. Então tomar cuidado que no século IV, o processo embrionário da servidão que predomina no feudalismo, ele está se desenvolvendo. Por que não pensar então que no século IV, no século V, momento que o Império Romano do Ocidente entra, o Império Romano e mais tarde o Império Romano do Ocidente entra no processo definitivamente de crise, não pensar que coexistiu o trabalho escravo e a própria servidão no seu processo embrionário. A diferença é que esse processo de servidão, mesmo embrionário, ele vai se fortalecer mais que o cristianismo, uma vez que o cristianismo está que o escravismo, porque o escravismo está em decadência, está em declínio, para num certo momento a servidão predominar na Europa Central e Ocidental, substituindo praticamente algumas regiões, algumas áreas, o trabalho escravo. Ao longo da Idade Média, tivemos escravismo, mas não mais predominando como existiu no modo de produção escravista romano e grego, principalmente o romano nós destacamos. Começaram a ver o predomínio do modo de produção feudal, cuja base do trabalho é a servidão. Então no século IV, no século V, eu tenho o processo embrionário da servidão a partir da lei do colonato, convivendo com o próprio escravismo em decadência, para mais tarde a servidão predominar durante a Idade Média. Bacana? Como que funciona a lei de fidelidade e a lei do colonato? Nós podemos destacar aqui duas questões. Atribui-se a lei de fidelidade ao Diocleciano, alguns historiadores não há um consenso, também atribuem a lei do colonato ao Diocleciano. É mais comum encontrarmos a lei do colonato sendo aplicada ao longo do governo de Constantino. Então, como funciona a lei de fidelidade? Nós já estudamos. Pela lei de fidelidade, o filho segue a profissão do pai. Se pai é ferreiro, filho será ferreiro. Se pai é camponês, filho será camponês. Na área do campesinato, nós percebemos através da lei de fidelidade uma tentativa já de manter esse camponês no campo. Se eu, Edgar, sou camponês, meus filhos, netos e bisnetos terão que ser camponeses. Você só é camponês se você se mantém na terra, se você mantém no mundo rural. Então, para alguns historiadores, a lei de fidelidade já é uma primeira tentativa de fixar este homem no campo através de novas relações de trabalho que não são mais as escravistas. Apesar do escravismo ainda existir, ainda predominar, ele vive seu momento já de crise. Já a lei do colonato, atribuída principalmente na época de Constantino, é a principal base para a futura servidão. Como é que nós estudamos isso? Começamos a ter, nesse momento, em Roma, o surgimento das chamadas vilas agrícolas. O que são essas vilas agrícolas? Essas vilas são locais onde moram, onde vivem camponeses. Já submetidos à lei do colonato. Já submetidos à lei do colonato.
O que seria essa lei do colonato em que esses camponeses nessas vilas já estão submetidas? Você tem o proprietário da terra, alguém aqui que exerce a propriedade da terra. Este proprietário da terra, ele é o proprietário da terra, mas com dificuldades de obter o trabalhador escravizado. Então ele oferece a esses camponeses que passam a viver nessas vilas agrícolas, através da lei do colonato, qual relação de trabalho? Aqui eu terei o camponês. Este camponês, ele tem a posse da terra, mas não tem a propriedade. Existe aqui um proprietário. Desta posse da terra, o camponês tira a sua subsistência. Ele tira sua subsistência, aquilo que é necessário para poder sobreviver. Mas em compensação, esse camponês é obrigado a trabalhar na propriedade rural deste proprietário da terra, sem para isso receber um salário, mas também não estando na condição de escravo. Mas ele não pode mais abandonar essa vila agrícola, ele não pode mais abandonar essa propriedade. Ele vive nessa propriedade, ele tem acesso a uma terra, ele tem acesso a uma posse da terra, ele produz para uma subsistência, mas é obrigado a trabalhar nessa mesma terra deste proprietário e entregar toda a sua produção ao proprietário, sem para isso receber um salário. Então ele não é um trabalhador assalariado. Ao mesmo tempo, ele não pode ser negociado como uma mercadoria, porque ele não é um escravo. Então uma nova relação de trabalho começa a predominar nesse momento. Qual é o momento? Século IV, século V, fase final do Império Romano. Século V, fase final do Império Romano do Ocidente, onde você ainda tem um escravo, mas cada vez num número menor, e muitos trabalhadores escravizados sendo substituídos por trabalhadores livres, mas submetidos à lei do colonato, não podendo mais abandonar essa propriedade rural, trabalhando nela para retirar sua subsistência, sua sobrevivência, mas entregando grande parte daquilo que ele produz nessa terra ao dono da terra, sem para isso receber um salário, mas também não podendo ser negociado como mercadoria, porque não está na condição de escravo. Portanto, a lei do colonato, que começa a ser aplicada principalmente a partir de Constantino, ou seja, já primeira metade, entrando na segunda metade do século IV, predominando no século V, é a base da futura servidão que estudaremos no mundo feudal. Beleza? Então nós falamos aqui e encerramos a questão do cristianismo na fase de Constantino e falamos da questão da lei do colonato como base para a servidão. Na sequência, agora nós vamos trabalhar o final do Império Romano do Ocidente a partir das ocupações germânicas e o processo embrionário dos feudos, da organização feudal que predominará durante a Idade Média. Bacana?